palavra nesta noite. Houve alguns empecilhos para chegarmos até aqui. Quase que eu não vinha, viu? Quase que ia ficar para depois. Mas aí o irmão Edson está logo ali pertinho e veio nos socorrer para nos trazer, e o pastor Nivaldo ficou com o nosso outro irmão, que acabou de chegar, né? Eu pensei até que ele ia demorar mais, mas não demorou não, ainda bem que não. Mas tudo, amados, é para a honra, glória, louvor e adoração do nome do Senhor. É como o pastor disse, a gente estávamos conversando, e ele dizendo que, como o tema da campanha é um tema muito forte, e realmente é muito forte, né? A gente analisa bem o tema, o inimigo ele não gosta, claro que não, né? A gente sabe que sempre quando o cristão ele se levanta para guerrear, o nosso adversário ele não gosta. E com esse tema, encontrando Deus no vale, é realmente um tema, é isso mesmo, né? Encontrando Deus no vale, não é isso? E realmente, para encontrarmos Deus no vale, a gente precisa passar, né, por muitas coisas, como Jacó passou. E eu fico feliz, amados, porque Deus ele tem sido fiel para conosco na sua palavra. A última vez que eu ministrei aqui, eu estava ministrando a palavra, Deus agiu, fez coisas grandes, e aquilo que Deus tem nos prometido tem verdadeiramente cumprido. Nós estávamos conversando com o pastor Nivaldo, dizendo que Deus usou um vaso no rio e disse que a gente ia passar pelo vento, eu ia passar por esse vento, depois desse vento eu ia receber um presente, e realmente eu passei pelo vento juntamente com a minha filha, e graças a Deus que Deus nos sustentou mais uma vez no vento, e eu recebi meu presente, fui consagrada como missionária no mês de dezembro. Eu já era assim uma missionária, toda a vida eu me considerei, porque o chamado de Deus nas nossas vidas, missionário é aquele que faz a obra. E eu já sempre fiz a obra, mas eu precisava de uma consagração do homem, e recebi essa consagração no mês de dezembro. Então eu só tenho a glorificar, porque o nosso Deus, ele tem sido fiel. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22, onde está baseado, eu creio que é isso mesmo, né, pastor? Onde está baseado o nosso tema. Interessante que o pastor ficou de me ligar ontem, e na terça-feira eu não pude ir na igreja, devido o Daniel estava mexendo na minha casa, e eu não pude estar na igreja. Na terça não tive como conversar com o meu pastor, e ontem à noite estávamos no ensaio, conversei com ele, pedi a bênção para ele. E ontem à noite eu falei assim, o pastor ficou de me ligar e não me ligou. E eu orava a Deus na madrugada e disse, Senhor, se é para mim ir pregar, ele vai entrar em contato comigo o mais rápido possível. E pela manhã ele entrou em contato, nos deu o tema. Foi rápido, irmão, o negócio foi rápido, foi muito rápido. Pegar a Bíblia, minha filha começou a trabalhar também hoje, uma porta aberta que Deus abriu para ela hoje. E hoje para mim foi corrido, tomar conta da casa, fazer muitas coisas. Tinha que sair para resolver algumas coisas também e preparar a mensagem do Senhor. Mas na medida do possível, que o Espírito Santo de Deus foi colocando no nosso coração, nós preparamos a palavra. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar contigo nessa noite. Quando eu cheguei aqui, uma oração, estava a oração pentecostal, não estava orando aqui, moça, lá fora estava escutando, eu fiquei procurando quem era quando eu olhei. Falei, Jesus, e estava uma oração fervorosa, viu, irmão? Se você não sentiu Deus, é porque verdadeiramente você precisa ainda sentir. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse, dá a mim, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali.
E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Aleluia. Gênesis 32, a partir do verso 22. Pode assentar, abençoados? Glória a Deus. Eu estava preparando a mensagem, e quando eu preparava a mensagem, eu comecei a ler alguns capítulos, a folhear a Bíblia. E comecei a ver um pouquinho da trajetória de Jacó. E quando eu estava lendo e vendo o que aconteceu na vida de Jacó e na vida de Esaú, muitas vezes também acontece nas nossas vidas, no dia de hoje em que vivemos. E analisando, eu pensava que Jacó compra ou troca a primogenitura de Esaú, porque ele queria, mas não foi. Esaú não fez caso nenhum de ser um primogênito. Hoje o meu filho é primogênito, ele se alegra até demais quando fala: esse é meu primogênito. Mas Esaú, ele não fez questão da sua primogenitura. É tanto que ele troca a sua primogenitura apenas por um guisado ou por um prato de lentilhas. E aí eu comecei a ver no capítulo 25 do livro de Gênesis e o verso 24, o nascimento de Jacó e Esaú. Eu creio que você conhece a história desses dois homens, pois eles eram gêmeos. E quando eles dois nasceram, a Bíblia diz que Jacó nasce seguro no pé de Esaú. Esaú nasce primeiro. E Esaú era um homem ruivo e vestia, é como se fosse uma veste de animal, mas ele era todo peludo. Esaú, todo peludo, que parecia, eu creio que se você analisasse, ele parecia até uma ovelha ou um carneiro, de tão peludo que ele era. Jacó, como segundo, ele sai seguro no calcanhar de Esaú, mas ele foi um homem também abençoado por Deus. E a gente olha que Jacó, ele era um varão de qualidade. Ele era já um varão, eu creio assim, abençoado. Ele era um homem simples e ele gostava de habitar em tendas. Uma grande diferença de Jacó e Esaú já havia aí. Esaú, amados, quando Jacó chega para ele e pergunta para ele se ele queria vender a sua primogenitura, quando a gente lê a Bíblia, você vê que ele diz assim, que ele não fazia questão da primogenitura. E ele vende, troca essa primogenitura por esse prato de guisado saboroso, e para ele tanto faz. Jacó disse assim: você tem que jurar que você está verdadeiramente vendendo a sua primogenitura para mim. Mas ele não fez pouco caso. Aí quando nós chegamos no capítulo 27 de Gênesis, nós estamos vendo que Isaac, pai de Jacó, manda que Esaú faz-lhe um guisado saboroso. Ele queria comer algo, pois ele já estava avançado em idade, e ele queria comer algo para provar mais uma vez da caça que Jacó gostava, que Esaú gostava de caçar. Ele queria comer algo diferente. Eu creio que ele já estava aguardando já o fim da sua vida, e ele queria comer alguma coisa, e ele pede para que Esaú trouxesse para ele um guisado saboroso, aquela caça saborosa, para que ele comesse e saciasse. E a Bíblia diz que quando ele pede, Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, ela começa agora a tramar com Jacó para enganar a Isaac. E quando ela faz essa trama, mesmo assim Jacó ainda teme de se apresentar a seu pai Isaac. Mas ela disse: não, vai lá, eu faço o guisado, você vai, leva para ele, eu vou tampar as suas mãos aqui com bastante pelo, seu pescoço, e quando ele apalpar você, ele vai pensar que você é Esaú e vai te abençoar.
A atitude de Rebeca foi uma atitude errônea, de incentivar o seu filho a mentir. Mas eu creio que Deus, Ele tinha projeto em tudo isso, amados. Porque a Bíblia, muitas vezes nós não entendemos. Mas quando a gente vai analisar lá na frente, a gente vê o que Deus, Ele faz na vida de um ser humano, que luta e faz qualquer coisa para permanecer de pé na sua presença. Meu Deus, o Senhor é fiel. E quando ele engana, ele vai lá e leva o guisado para Isaac. Que Isaac come e diz assim: olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro realmente é um cheiro de Esaú. Ele apalpa Jacó e ele vê que realmente Jacó estava peludo. E quando ele apalpa Jacó, que ele vê que ali ele achava, por ele estar cego, que era Jacó, a Bíblia diz que agora Isaac abençoa Jacó. No verso 28 do capítulo 27, Isaac diz para Jacó assim: olha, assim pois te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto, ou seja, de vinho. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Isaac abençoa Jacó pensando que Esaú, a bênção era para Esaú sendo primogênito, mas a bênção foi na vida de Jacó. E quando Jacó recebe a bênção, que Esaú chega para se apresentar até seu pai Isaac, que chega lá com o guisado pronto para ele comer. Aí Isaac fala: mas eu já comi, você já trouxe. Ele disse: não, eu sou Esaú. E aí agora Isaac começa a entender que quem se apresentou era Jacó, não era Esaú. E aí Isaac diz assim para ele: eu já dei todas as bênçãos para Jacó. Meu Deus. Eu já abençoei Jacó. E aí agora, irmãos, como seria a vida de Esaú? Porque agora foi profetizado por Isaac que os irmãos de Jacó prostrariam ante ele. E quem amaldiçoasse Jacó seria amaldiçoado, irmãos. Esaú agora foi para o canto da parede sem entender agora o que ele ia fazer. Porque ele perdeu a sua primogenitura porque ele quis. E devido tudo isso acontecer, a Bíblia diz no capítulo 28, verso 1, que Isaac, ele manda Jacó ir a Pada-Arã, uma cidade onde ele poderia encontrar alguém. Quando ele chega nessa cidade, Jacó fala para ele: olha, tu não vai pegar mulher das filhas lá de Canaã, lá não. Tu vai procurar alguém que seja da mesma descendência tua. E a Bíblia diz que ele chega, mas, a este lugar e ouve o conselho do seu pai para não pegar nenhuma mulher ímpia, nenhuma mulher estranha. Mas mais uma vez Esaú, ele se enche de ira, ele fica irado, e quando ele ouve que não era para Jacó pegar nenhuma mulher estranha, ele pega Ismael, sai e vai procurar mulheres ímpias, mulheres estranhas, contradizendo a ordem que seu pai deu. Ele poderia também obedecer, ainda que ele perdeu sua bênção, sua primogenitura, mas ele poderia obedecer ao seu pai Isaac, mas ele não obedeceu. E a Bíblia diz no verso 28 que quando Jacó ele sai para ir a esta cidade para encontrar uma mulher, encontrar alguém, quando ele sai a caminho, aí ele se cansa. E quando ele se cansa, ele se deita. Pega uma pedra, encosta a sua cabeça, deita um pouquinho lá em Berseba e descansa um pouco. E a Bíblia diz que quando ele dorme, ele tem um sonho. E nesse sonho ele viu numa visão uma escada. A escada chegava até o céu, e anjos desciam e anjos subiam nessa escada.
E quando ele teve esta visão, que ele viu que esses anjos subiam e desciam, a Bíblia diz que quando ele assusta, que ele imagina e pensa no sonho que ele teve, a Bíblia diz que ele consagra aquele lugar, pois Deus falou para ele que aquele lugar que ele estava, ele daria aquela terra nas mãos de Jacó. Aleluia. Mas, irmãos, para Jacó conseguir se equilibrar na vida, ele tinha que passar sim por esse vale de Jaboque. Porque ele tinha que aprender e tinha que perdoar e ser perdoado pelo seu irmão Esaú. Você quer estar com Deus nesse vale? Se você quer estar lá, então você vai ter que passar por alguns processos. É verdade. Se você não passar por esses processos, você não pode estar nesse vale com Deus. E se o pastor colocou esse tema nessa campanha, é porque Deus deu para ele esse tema. E na medida que você estiver vindo nesta campanha, você vai estar nesse vale. Para estar com Deus, você vai passar por ele. Glória a Deus. Para lá na frente você receber sua vitória. E Jacó consagra aquele lugar. Ele levanta uma coluna de Betel, que significa casa de Deus. E consagra aquele lugar e segue à frente. Quando ele chega lá no poço, ele chega lá em Arã, naquele poço de Arã, ele encontra quem? A sua digníssima, que agora ele olha para ela e começa já a gostar. Ele encontra Raquel. E aquilo que ele pediu para Deus, no sinal, Deus mostrou para ele e cumpriu tudo. Aí ele dá água para os camelos e tudo mais. Eu não vou contar a história, porque nós precisamos entrar no tema. E aí Raquel leva ele até o seu pai Labão. E quando ele chega lá, ele faz um pacto com Labão de trabalhar para ele 7 anos para casar-se com Raquel. E a Bíblia diz que ele trabalha 7 anos para Labão. Mas Labão engana a Jacó. É interessante que ele enganou lá atrás Esaú. E aí agora ele começa a passar pelo processo. O próprio Labão, futuro sogro, engana ele também. E aí quando engana Jacó, Jacó agora fica sem entender-nos. Porque ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Ele amava Raquel. Foi amor à primeira vista. E se ele amava a Raquel, ele tinha que se casar com Raquel. Mas naquela época, amados, não era de costume, de maneira nenhuma, a filha mais nova, casar antes da mais velha. Então, querendo ou não, Jacó ele tinha que analisar bem se realmente ele queria ou não. Ele teve que casar com Leia. Aí se prepara tudo para o casamento. E quando chega na hora da noite de núpcia, quem é que estava na cama de Jacó? Era Leia. Não era Raquel. Mas acontece o seguinte, que Jacó diz: eu vou trabalhar mais 7 anos para ti e eu quero Raquel. Ele trabalha mais 7 anos para Labão e aí agora ele casa-se com Raquel. Mesmo casando com as 2 filhas de Labão, Labão não deixou de trapacear com Jacó. E quando ele fazia um pacto com Jacó, é assim. Aí lá na frente ele voltava e dizia: não, vai ser assim. Aí ele disse: olha, você vai tomar conta daquele rebanho. E as ovelhas malhadas que dá é todas minhas. E aí quando chegava lá, as ovelhas malhadas eram 1 a 2. O rebanho maior era de Jacó. Mas ele continuava trapaceando com Jacó. E chegou um dia, mas, que quando Jacó analisou, ele chamou as suas 2 esposas. Conta para elas o que Labão estava fazendo, estava trapaceando. Ele já não estava mais gostando do semblante de Labão.
Labão já estava olhando para Jacó com um olhar inferior e os filhos dele já estavam tramando. E Jacó decide ir embora com as suas duas esposas e também seus filhos e tudo o que ele adquiriu naquele lugar. E ele sai com suas duas esposas, sai com seus filhos, sai com todos os seus animais que ele tinha. Só que houve algo interessante, que Raquel, ela vai lá nos deuses de seu pai, pega os deuses de seu pai e carrega. E quando Labão descobre que Jacó tinha ido embora com suas filhas, aí Labão agora começa a perseguir atrás de Jacó. E quando ele encontra lá na frente com Jacó, ele agora quer saber por que Jacó fugiu com suas filhas, seus netos, com tudo, sem nem falar para ele por que ele tinha roubado também os deuses dele. Só que ele procura em todo mundo, mas estava na tenda de Raquel, escondido lá debaixo dos panos e ela sentada em cima. E quando Jacó olha para ele e fala: pode procurar, em quem você achar, essa pessoa vai sofrer o dano das consequências do que fez. Só que aí Raquel solta uma grande mentira e dizia que não podia se levantar. E aí agora Jacó e Labão começa agora a se entender, faz um pacto. Jacó, ele faz ali, mata um animal, faz um sacrifício para que cada qual fosse para seu lugar e não tivesse mais contendas. Em meio à caminhada de Jacó, quando nós chegamos no capítulo 32, que nós lemos nesta noite, em meio à trajetória de Jacó, toda a trajetória de Jacó que ele passou, a Bíblia diz que o coração de Jacó batia mais forte quando ele pensava que ele ia encontrar com seu irmão Esaú. Ele não sabia qual era a atitude de Esaú no momento que o visse. E a Bíblia diz aqui no verso 3 do capítulo 32 que ele envia mensageiros a Esaú, para verdadeiramente saber se Esaú receberia mesmo, como que seria. Mas ele manda os mensageiros ir. E no capítulo, no versículo 22 que nós lemos, diz que ele passa o Val de Jaboque com a sua família. Aí ele coloca toda a sua família para romper, manda se aproximar e ele fica lá, porque ele agora queria ter um particular com Deus. Você já teve um particular com Deus, irmãos? Você já teve um particular com Deus? Você já chegou e falou para Deus assim: olha Deus, agora é eu e o Senhor. Porque a gente ora na igreja, muitas vezes oramos sim, e é o melhor lugar para orarmos é na igreja, porque em casa a gente não ora. Porque quando você dobra o joelho, sempre alguém te incomoda. Mas existe um horário de você orar que não tem ninguém que vai te incomodar, a madrugada. E quando você tem uma intimidade com Deus, que você começa a orar, a falar com Deus, que você começa a contar para Deus aquilo que você está passando, aí Deus agora começa a se revelar para você qual o propósito que Ele tem para realizar na tua vida. Aleluia! Olha para mim, para Jesus. E Jacó disse assim no seu coração: eu creio assim. A Bíblia não diz eu vou ter um particular com Deus agora, porque Deus falou para mim que quem meu pai usado por Deus falou para mim que quem me amaldiçoar seria amaldiçoado, quem me abençoar seria abençoado. Então agora eu vou ter um particular, eu e Deus, para mim saber qual é a resposta de Deus para a minha vida. Você quer saber o que Deus tem reservado para você? Você quer saber qual é o dom, qual é o talento, qual é o teu chamado? Tenha um particular com Deus.
Tem pessoas que falam, eu não sei se eu fui chamada para louvar, para pregar. Eu não sei para que eu fui chamada. Sabe por que você não sabe ainda? É porque você ainda não teve um particular com Deus. E nesta noite, Deus está cobrando de você, para você ter um particular com Ele. Porque Ele quer te revelar aquilo que você precisa ouvir dEle. Oh, aleluia! Ai, Jesus cresceu! Antes de eu ser consagrada missionária, eu fui pregar e cantar, fui dar um estudo para casais lá em Cercadinho. E lá Deus usou a missionária e disse assim para mim, olha, cantora, você vai ser consagrada. Eu disse amém. Deus já tinha falado comigo. O meu pastor já tinha preparado tudo, mas ele não tinha falado para mim. Mas no meu particular com Deus, Deus já tinha me mostrado. Eu já tinha visto o que iria acontecer. Para mim não foi nenhuma surpresa. A única surpresa que foi para mim foi o dia que eu não tinha certeza que seria naquele dia. Mas eu já sabia que eu ia ser consagrado, ia receber essa consagração de missionária. Porque quando nós temos particular com Deus, Ele revela profundo, oculto e escondido. Jeremias, ele estava intercedendo sempre pela nação de Israel, pela nação de Judá. E quando ele chega, que ele começa a clamar, ele chorava. Quando ele via a situação daquele povo, ele começava a chorar. Ele começava a se colocar na posição daquele povo, do que eles estavam passando. Aí quando ele começa a falar com Deus, já lá em Jeremias 33:13, aí o Senhor diz assim para ele, olha Jeremias, clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Vai pro vale. Chega lá no vale e prostra lá. Irmã, onde é o vale, irmã? Ó, irmã, aqui é um. Lá na sua casa, no seu quarto, é um. Que você pode falar com Deus. E Ele pode te ouvir. E o que Deus está colocando no meu coração, eu vou falar. Glória a Deus. Eu vou falar porque Deus, Ele cobra de mim se eu não falar. E Ele está cobrando de pessoas aqui que quer ter, mas não quer orar. E aí, como é que fica? Ele quer que você ora. Ele quer que você clama. Ele quer que você busca. Ele quer que você jejuma. Ele quer que você desça na olaria para Ele te usar, para Ele te honrar, para Ele te abençoar. Quantas vezes é convocado para você orar e você não vai orar? Meu Deus! Quantas vezes convoca os levitas para orar, os levitas não querem orar? E aí? Você já viu o levita cantar com unção se ele não orar? Jesus! Vai pro val de Jaboque-si, buscar de Deus, orar, clamar, e Ele vai te E quando ele entra no vale sozinho, interessante, eu vou falar uma coisa que eu vou voltar aqui depois, para me trazer uma mensagem falando dos levitas. Se não tivesse tema hoje nesse culto, eu estaria falando de um certo levita, que se dizia ser levita, e quando viu o samaritano lá no chão, passou de largo, nem olhou para ele. Mas eu vou voltar aqui e você vai ouvir, levita, o que Deus tem para você nesta terra. Aleluia! Você vai ouvir. Glória a Deus. E Jacó entra no val. E agora ele começa, eu creio que ele começou a orar, a falar para o Senhor, dizer assim, olha Senhor, eu sei que eu fui trapaceiro, eu sei que eu comprei a primogenitura do meu irmão Esaú,
Eu sei o que eu passei, Senhor. Lá quando eu estava com meu sogro Labão, eu sei o que ele fez comigo, tu também tem visto. Mas, Senhor, eu tenho um encontro marcado com meu irmão. E o Senhor disse que estaria comigo para mim não temer. Então eu estou aqui orando, mas eu quero sair daqui abençoado. Eu quero a tua resposta para mim chegar até onde eu quero ir, Senhor. Mas tem gente que quer ir de qualquer jeito. Tem gente que quer ir de qualquer maneira. Não é assim, irmão. Você não sabe o que você vai enfrentar lá fora. Você não sabe o que está preparado lá fora. Nós enfrentamos muitas vezes, entramos numa congregação como essa, ou igual a que eu congrego, e outras igrejas onde eu já passei. É tão fácil quando a gente vê poucas pessoas para a gente estar louvando, para a gente estar ministrando. Mas quando você se depara numa grande multidão, a sua vontade muitas vezes não é nem de cantar ou nem de pregar, porque você vê o púlpito cheio de homens e mulheres de Deus, a nave da igreja, ou aonde for, no colégio, muita gente, e você se depara e fica sem saber se você canta ou não. Mas se você passou pelo Val de Jaboque e Deus te abençoou, você pode ir. Que Ele garante. Porque eu tenho ido e Ele tem garantido. Aonde eu tenho pisado a planta do meu pé, pessoas têm sido abençoadas, eu também tenho sido abençoada. Mas eu tenho meu particular com Deus. E aí a Bíblia diz, amados, que Jacó, ele começa a lutar com aquele anjo. E quando ele começa a lutar com aquele anjo, o anjo falava para ele: me solta, eu preciso ir. A alma já está disputando, eu preciso ir, me solta. E Jacó estava seguro e ele me solta. E Jacó não soltava, me solta. E Jacó não soltava, e Jacó disse: eu só te solto depois que tu me abençoar. Você só pode parar de orar quando você ir embora daqui dessa terra. Porque aí você não precisa orar mais. Mas por enquanto estivermos nessa terra, o nosso lema é vencer e vencer. E para vencermos e vencermos, vamos passar cada dia por um processo para sermos lapidados. E quando nós encontrarmos com Deus no Val de Jaboque, aí você vai ver que há uma diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Porque você vai ver o que Deus, Ele vai fazer na sua vida. E Jacó luta com aquele anjo. E a Bíblia diz que quando ele começa a lutar, interessante que a gente sempre fala que ele lutou com o próprio Deus. Provavelmente sim. Mas a Bíblia relata que ele lutou com um anjo. E quando ele luta com esse anjo, que o anjo toca na perna dele, fere a perna dele. Sabe por que aquele anjo feriu a perna de Jacó? Sabe por que Deus permitiu que acontecesse isso? Eu vou te falar daqui a pouco. Mas eu quero te dizer que quando Deus envia um anjo para te ajudar, é porque Ele tem vitória. Aleluia. Quando Sara queria mandar Agar, queria dar Agar como esposa para Abraão, adiantando um passinho a mais. Quando Agar ela escuta, a Bíblia diz que Agar ela foge. E quando ela foge, no versículo 16, capítulo 16, o verso 7 de Gênesis, diz que quando ela foge, o anjo do Senhor que acha ela. Diz assim, olha, e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. Aí o anjo acha Agar, traz ela. Ela coabita com Abraão, engravida de Abraão e tem um filho. E quando ela tem esse filho, aí a Bíblia diz que Sara começa agora a ficar enciumada, pois Sara também teve Isaac. E Sara agora também põe no seu coração que vai mais uma vez mandar Agar embora.
E quando Abraão teme, o Senhor fala para ele para não temer. Agar vai embora com seu filho. E mais uma vez um anjo aparece lá no deserto para ajudar Agar. E quando ela estava chorando, o anjo disse: não chores, porque o teu filho estava chorando e Deus ouviu e já providenciou. Meu Deus. A oração do crente pode muito os seus efeitos quando você tem intimidade com Deus. Essa, Jeová, eu digo. O anjo desce, enviado por Deus, e fala para você: não chores mais. Porque Deus está entregando a tua vitória. E Jacó insistiu. Jacó clamou. E quando Jacó clamou, que ele insistiu, que ele precisava daquele milagre, a Bíblia diz que o anjo agora, através de Deus, abençoa a vida de Jacó. E quando ele abençoa a vida de Jacó, diz que como príncipe, ele lutou com o anjo e prevaleceu. Aleluia. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Deus falava com Jacó através daquele anjo. E enquanto Jacó ele estava lutando desesperadamente com Deus para obter a bênção prometida, Deus o deixou prevalecer. Foi porque Deus quis deixar ele prevalecer e vencer. Porém feriu a coxa de Jacó como lembrança de que este não devia deveramente andar na sua própria força, mas confiar inteiramente em Deus e andar na dependência dele. Maravilha, aleluia. Ou você está pensando que você faz o que você quer? Deus feriu Jacó para que ele entendesse que a partir daquele dia ele não precisava mais trapacear. Ele não precisava mais ser escravo de ninguém. Ele não precisava mais depender dele mesmo para alcançar alguma coisa. Mas ele agora se tornaria dependente de Deus. E Deus ia suprir todas as suas necessidades. Eita, Deus de glória. Quem depende de Deus faz assim. Glória a Deus. E se você depende dele, nada vai faltar. Nada vai faltar na sua vida quando você depende de Deus. E quando Jacó passou a ser totalmente dependente de Deus, a Bíblia diz que Jacó era um defraudador. Mas só que o anjo agora fala para ele: teu nome é como que é? Jacó? Não vai ser mais Jacó. Teu nome agora será Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Eita, glória. Nós somos Israéis espirituais do Senhor. A Bíblia diz que éramos jabuzeiros bravos. E fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Hoje nós somos Israel espiritual de Deus. Posso tomar essa água, pessoal? Nós somos Israel de Deus. E se nós somos Israel de Deus, nós vamos receber aquilo que Deus tem reservado e preparado para nós. E diz que a noite em que Jacó passou em luta com Deus, resultou em bênção divina na sua vida. E uma dessas bênçãos foram: a partir daí, Jacó sabia que a sua vida e seu bem-estar dependia não das suas próprias dramas, mas da ajuda e orientação e bênçãos de Deus. Mais tarde Deus fez os seus descendentes de Israel lembrarem-se dessa verdade, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Não precisava mais lutar com um anjo para ser abençoado. E não precisa mais lutar com um anjo.
Porque agora nós temos quem? O Espírito Santo, nosso Consolador, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por que você ainda está de pé? É porque o Espírito Santo de Deus tem intercedido por você. E Deus tem recebido a intercessão do Espírito Santo. E está te fortalecendo, está te abençoando, está te capacitando e está te honrando na face da terra, igreja. A segunda coisa, a vitória e a bênção na vida de todos que andam com Deus vem da mesma maneira. Embora não se lute fisicamente com Deus, podemos buscá-lo zeloso e persistentemente em oração. Porque quando a gente começa a orar, que começamos a falar com Deus, nós estamos lutando não com Deus, mas contra os principados, contra as potestades do ar nos lugares celestiais. Estamos lutando com espíritos imundos e malignos, para que a nossa oração atravesse do teto e suba até a Deus. Mas como eu disse, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando começamos a orar e começamos a falar com o Senhor, aí no livro de Lucas nos conta, no capítulo 11, de um certo amigo importuno, que sempre estava importunando o seu amigo para o ajudar. Mas o que nós olhamos aqui não era uma ajuda física, era porque esse amigo insistia em querer ser ajudado. E quando você insiste em querer ser ajudado por alguém, é porque você verdadeiramente precisa da ajuda de alguém. E a Bíblia diz que quando você ora, ela fala assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta vai abrir. Quando você ora, você está lutando e está buscando de Deus a resposta da sua oração. Confessar nossos pecados e buscar seu perdão. Ter fome e sede pelo seu reino e pela sua íntima presença. Desejar a autenticidade e poder do Espírito Santo e viver uma vida de verdadeira fé e retidão. Aí quando você busca viver no Espírito e ser sempre cheio do Espírito, você vai lá no livro de Atos. Quando você vê que o Senhor, Ele disse, o Senhor chega e fala para aqueles homens em Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem luta e passa pelo vale de Jaboque e luta com Deus no vale, ele alcança unção, poder, bênçãos e vitórias para pregar para aqueles que estão precisando da sua ajuda. E a Bíblia diz, para encerrarmos, que Jacó, ele sai dali mancando da perna, mas sai abençoado. E lá na frente ele encontra com seu irmão Esaú. E quando eles se encontram, eu creio assim, só foi abraços, perdão, gratidão um pelo outro. Porque Deus tratou de Jacó dentro do vale de Jaboque. E Deus quer tratar de você. Lugar de crente, irmãos, não é no vale, não é no deserto. Isso aí é só uma escola. Mas o crente foi chamado para pregar o Evangelho. Foi chamado para pregar o reino de Deus. E não se preocupar com o que você vai vestir, com o que você vai calçar, com o que você vai comer. Não. Porque Deus, Ele cuida de tudo.
e Ele supre todas as nossas necessidades. Deus fiel. E eu digo para você, na autoridade do Espírito Santo de Deus, quem te amaldiçoar também vai ser amaldiçoado, e quem te abençoar vai ser abençoado. Porque quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem nada. Então lute, persista, insista, mas não deixe de buscar, de orar, de clamar. Não deixe perder o foco da oração. Mas hoje é o primeiro elo, não é isso, pastor? Dessa campanha. Passe pelo Val de Jaboque e lute no vale. Esteja com Deus para você alcançar aquilo que Deus tem preparado e reservado para você. Deus tem bênção para vocês. Para mim também. E em meio a esse 7 elo dessa campanha, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer no seu lar. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua família. Mas só depende de você, não é do pastor e nem da pastora. É só de você. Porque para Deus te abençoar, para Deus te dar vitória, você precisa agarrar e dizer assim: eu só te solto, Jesus, quando tu me abençoar. Não é por qualquer coisinha olhar para trás e falar não quero mais, não posso, não tem como mais prosseguir. Não. É permanecer firme, permanecer orando, buscando e clamando. Mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Eu vou louvar a Deus. Aleluia. Número 12, viu, amado? Deus fiel na terra, aleluia. Fique de pé. Eu vou louvar a Deus com esse hino. Se você souber, você pode cantar também. Se dá um pigarro aqui, você não se preocupa não. É porque realmente eu estou passando 12. Eu estou passando uma prova de... na garganta mesmo. Falta de água. Você tem chorado, só você, Deus, sabe o quanto tem sido humilhado. Quem te vê assim cantando não conhece o tamanho da sua dor. É que o seu alimento é a glória do Senhor. Difícil tem enxugar os rios de lágrimas, apagar o sorriso. Há momento que a voz embarga, falta forças pra continuar. É nesse momento que o anjo põe a lenha no altar. Deus te conhece por dentro e por fora, te faz um carinho quando você chora, te pega no colo quando você cansa, prepara a mesa quando a fome chega, e mostra em sonhos a cidade santa, a rua de ouro que você vai andar. Você chora, mas não para de cantar. Escolheu, desde bem o seu
que vai te abençoar. Levante sua mão para o céu. Glória a Deus. Senhor, nesta noite, Meu Deus. eu quero te louvar, Senhor. Deus querido, por esta palavra que o Senhor colocaste no nosso coração, por esse tema abençoado que o Senhor deu para o teu servo. Nós sabemos que tudo que Jacó passou, Pai, lá na frente, Senhor, ele foi tratado por Ti para alcançar a vitória. E o Senhor prosperou a vida de Jacó, Senhor. E nesta noite, Deus, assim como Isaac, Pai, profetizou na vida de Jacó, eu quero profetizar na vida desta igreja. Deus, prosperidade. Deus, eu quero prosperar, Senhor, abençoar, Pai, perdão pela palavra errada, mas eu quero abençoar os teus filhos com toda sorte de bênção. Eu quero abençoar os teus filhos, Senhor. Ó Deus querido, ó Espírito Santo, como diz a tua palavra, Pai, com os dons espirituais, com os frutos espirituais, aquilo que está faltando no seu lar, no seu casamento, no seu noivado, no seu namoro, na sua família, que o Senhor venha fazer e venha agir. Eu abençoo os teus filhos com toda sorte de bênção, Pai, como levita e missionária da tua casa, Senhor. Agora eu posso dizer assim: eu abençoo os teus filhos, e que chuva, Pai, de bênção seja derramada, Senhor, na vida dos teus filhos. Que eles não saiam daqui como adentrado, quem sabe, triste e cabisbaixo, mas que saia daqui com a certeza que se eles têm lutado e estão no vale contigo lá dentro, eles vão sair com a vitória nas mãos, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Abra sua mão nesta noite e receba de Deus, descendo do céu. Em nome de Jesus eu profetizo chave de vitórias nas mãos de cada um dos teus filhos nesta noite, Senhor. Que saiam daqui crendo no milagre, na vitória, na unção do Senhor e na tua palavra que é fiel e verdadeira.